Essa aqui é uma das passagens dos evangelhos que conta a ressurreição de Jesus. Passagem que termina dizendo que quando a ressurreição foi noticiada pelas mulheres aos homens que seguiram Jesus durante 3 anos, o que eles entenderam é que aquilo que elas estavam dizendo lhes parecia loucura. Eu vou lhes dizer com toda franqueza, cada um aqui que está me ouvindo. Eu sei que a ressurreição de Jesus se tornou uma coisa tão lugar comum, que deixou de ser aquilo que de fato ela só pode ser. Ela é o maior de todos os milagres que já aconteceu no chão do planeta Terra. Que um homem tenha voltado à vida sozinho, para não morrer jamais, porque outros tantos a gente sabe que foram ressuscitados, mas que de novo pereceram. Esse aqui, que um sepulcro tenha sido aberto, e um homem tenha dele saído, com um corpo que não é mais capaz de morrer. É o maior de todos os milagres e a maior de todas as intervenções de Deus na história humana. E os cristãos reclamam que a sociedade já esqueceu o sentido da Páscoa. Meu filho estuda numa escola de histórico e teor católico, e por isso é que eu, voltando agora da Inglaterra, disse para ele: o Lucas, filho, tá feliz no apartamento? Tô. Tá gostando do apartamento novo? Tô. Tá gostando que o papai voltou? Tô. Tá gostando da escola? Não. Tipo, na base do porquê gostaria, mas porque o Lucas não gosta. Falei, mas não é possível que não tem nada de bom na escola, filho. Aí ele, tem sim, pai, tem uma coisa boa. Falei, o que que é? As férias católicas. E eu disse, que raio é essa de férias católicas? Pai, eu não sei o que significa. Eu só sei que as férias católicas, nós não precisamos ir para a escola. E isso é o que ele tinha visto de bom lá na escola. As férias católicas, na verdade, não são católicas, são cristãs. Na verdade, ele se referia ao feriado de Páscoa. Espero que ele não esteja fazendo referência às festas juninas, que já foram católicas. Uma vez, quando se comemorava São Pedro, São João e qual outro? E Santo Antônio. Porque tanto as festas juninas quanto as festas cristãs da Páscoa perderam para essa sociedade seu completo e absoluto sentido. Quem é que quer pensar na loucura da ressurreição de Jesus? Vamos pensar, preferivelmente, em coelhos que botam ovos, e estes de chocolate, porque sangue, morte, remissão, crucificação, sepultamento e finalmente ressurreição, volta à vida, assunção aos céus, vai contar esta história para outro. A Páscoa ganhou uma dimensão infantilizada para que fosse suportável de ser mantida como feriado. Do contrário, a verdade é essa: as pessoas não acreditam que Jesus ressuscitou. Então não é a sociedade que esqueceu, a sociedade só fez o que lhe cabia, dar um aspecto capitalista ao feriado, transformar o feriado em mais uma oportunidade de consumo. A sociedade só fez o que lhe cabia. É a mentalidade cristã que deixou de ser cristã e ainda procura, no meio dos mortos,
aquele que vive. Sim, e o que isso tem a ver comigo, com você, gente da caminhada que crê que Jesus ressuscitou? Jesus disse que participássemos da ceia, da Eucaristia, em memória dele. Essa foi a expressão que ele usou na ceia: fazei-o em memória de mim. E aí nós participamos do vinho e participamos do pão, e a gente faz isso recordando-se de que ele morreu por mim e por mim ressuscitou. Aí a gente volta para casa, e depois, numa outra oportunidade, na próxima missa ou culto, na Eucaristia ou na ceia, nós temos de novo o mesmo apelo e desafio: lembrem-se, tragam do passado para o presente e recordem-se do que aconteceu, a fim de que aquele momento eucarístico seja de alguma forma místico, ou mágico, ou diferente, ou de comunhão com aquele que é lembrado como o que vive. Fazer isso em memória de mim. Aí acabamos por nos lembrar que Jesus está vivo toda vez que a gente participa da ceia e do pão. Parece que eu estou exagerando, mas a verdade é que a maioria de nós ainda está procurando entre os mortos aquele que vive, pois do contrário nós não estaríamos falando de Jesus no passado. A maioria de nós se lembra das parábolas de Jesus, das histórias de Jesus, do calendário de Jesus, das ocorrências de 2000 anos atrás, das curas de Jesus, dos ensinos de Jesus, e tenta aplicar o que aqui lê, ou o que se ouve, mas trazendo sempre lá do porão do passado a ideia de Jesus como quem visita um museu. Vou ser mais claro, vou tentar. O grande fato da ressurreição de Cristo não é que ele tenha ressuscitado somente, mas que ele hoje viva em mim. Esta é a grande conquista, esse é o grande milagre. Não só Jesus está vivo, como vive em mim. E isso é trazer aquilo que foi feito há 2000 anos atrás, para não nossos dias, mas para a nossa vida e nosso cotidiano. O que eu estou querendo dizer é que Jesus está vivo, e que eu falo com Ele hoje, e que falando com Ele, Ele me ouve, sendo ainda quem era, e responde para mim como respondia aos que eram com Ele interlocutores, e que me ama do modo que expressou amor quando entre nós estava, e que tem para comigo o mesmo vínculo que tinha com seus discípulos, mas hoje e agora, não na ceia, mas no cotidiano da vida. Jesus ressuscitou é uma informação loucura, porque não pode ser provada. Loucura de fé. Mas a maioria de nós traz a fé só até aí. Jesus ressuscitou. Eu queria que você a levasse para um nível mais interior ainda. E queria que toda vez que você comemorasse a Páscoa, não fosse mais para comemorar o fato de que Ele voltou à vida. Não, não mais. Você já passou dessa etapa. Você está agora em outra parte da jornada. Agora a Páscoa não é a ressurreição dele, é a vida dele
na minha vida. É Ele em mim, é Ele dentro de mim, é Ele vivo na minha vida, é Ele vivo nas minhas mãos, é Ele vivo na minha boca, é Ele vivo na minha mente, é Ele vivo no meu coração. Não é a lembrança dEle viva, não é a memória dEle que não pode ser apagada, não é a ceia dEle que Ele pediu para ser lembrado, não é a foto, o retrato dEle que eu carrego como amuleto, não é a história dEle que eu trago como o meu maior super-herói, é a vida dEle agora em mim. Se Jesus ressuscitou, a grande Páscoa é que Ele vive em mim. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje, vivo pela fé naquele que a si mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É porque Cristo vive em mim que eu não cometo as loucuras que penso. É porque Cristo vive em mim que eu me abstenho do que me faz mal. É só porque Cristo vive em mim que eu sou capaz de amar. E se você é capaz de amar, é só porque Cristo vive em ti. Do contrário, essa possibilidade já nos teria sido tirada, dado o tamanho da semeadura de ódio nesse mundo. Você só se levanta e tem renovadas esperanças porque Cristo vive em você. Você só decide recomeçar porque Cristo vive em você. Você só perde o medo para encarar a enfermidade porque Cristo vive em você. Você só tem fé para vencer a mesma enfermidade porque Cristo vive em você. Você se mantém pai de família, mãe de filhos, esposa, esposo fiel, porque Cristo vive em você. Se não fosse as limitações do amor, que o amor que em nós habita por meio de Cristo, nós estaríamos todos feitos suicidas, destruindo as coisas que a cada dia construímos. É porque Cristo vive em nós que os ressentimentos são mandados embora. É porque Cristo vive em nós que a mágoa não pode encontrar raiz em nós. É porque Cristo vive em nós que eu permito que meu temperamento seja domado por Ele. É porque Cristo vive em nós que eu sei que sou perdoado e sigo a vida. É porque Cristo vive em nós, e é para que Cristo vivesse em nós que Ele foi ressurrecto.